Olá, feliz sábado, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui, mais essa aula da Escola de Anciãos. Esta é a última aula que nós teremos nesse ano. Chegou dezembro, chegou o momento de você estar em família, daqui a pouco você vai sair de férias, mas que bom que antes disso tudo, você veio aqui para estudar um pouquinho mais, para aprimorar mais aquilo que o Senhor deu nas suas mãos, que é liderança, que é desenvolver as suas habilidades. E nós estamos hoje aqui nessa escola para estudarmos um assunto muito importante. Por trás do ancionato existe uma família. E é justamente esse tema que nós vamos tratar hoje. A família do ancionato, a família do ancião. E para tratarmos esse tema, nós fizemos um convite para uma pessoa muito especial para nós, que é o pastor Eliezer Vargas. O pastor Eliezer Vargas, ele trabalha na União Sul Brasileira, ele é secretário ministerial da União Sul, mas ele também é departamental de família. Esta é a área dele, ele cuida justamente dessa área tão importante da igreja, a questão da família. Juntando as duas coisas, a ala ministerial juntamente com família, ninguém melhor para falar sobre esse assunto aqui do que alguém que cuida tanto do ancionato como também da relação familiar. Então, nesse momento, nós vamos orar a Deus, nós vamos entregar nas mãos de Deus a aula de hoje, o seu estudo, o seu preparo, o seu desenvolvimento, e nós vamos suplicar que o Senhor esteja conosco. Querido Deus, por favor, esteja nesse momento com todos nós. Estamos aqui estudando, estamos aqui se desenvolvendo e nós queremos fazer o nosso melhor porque o Senhor é digno, Pai. E nós, nesse instante, nós vamos estudar esse assunto tão relevante para nós, porque as famílias estão sendo atacadas e por trás do ancionato existe ali uma família que precisa suporte, precisa amparo. Quantas famílias estão hoje sendo atacadas, sendo desfeitas, mas que isso não ocorra na família do ancionato, Pai. Que ela seja protegida pelo Senhor, que ela seja guardada pelo céu, e pedimos que o Senhor abençoe agora o pastor Eliezer Vargas, que vai compartilhar esse tema tão importante para nós. E rogamos que o Senhor esteja usando ele para a sua honra e glória. Pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Pastor Eliezer, seja bem-vindo. Que bom que está conosco. A palavra é toda sua. Ok, pastor Paroski, muito obrigado do convite de estar com vocês aqui na Associação Oeste Paranaense para participar desse encontro do ancionato e de multiplicação de líderes e também na rede de discipulados, né? Porque vocês estão num projeto muito bonito, parabéns por esse programa, porque cada um formando um novo líder, multiplicando pessoas para que a gente possa pregar o Evangelho e Cristo volte logo, né? Obrigado mais uma vez e vai ser um prazer desfrutar da palavra de Deus neste momento com vocês aqui. Quero começar com duas perguntas para vocês. A primeira pergunta é o seguinte: o que Deus espera desta igreja que se chama família? Pense um pouquinho sobre isso. Segunda pergunta, o que Deus espera dos líderes da sua igreja? Que é você, que sou eu, somos nós. O que Deus espera da gente? Sabe, dentro das várias analogias que a Bíblia faz e usa dentro da Bíblia, a mais apropriada que ela usa é a de família. Somos uma família de crentes, uma família que é a da igreja, mas somos uma família individual que é a da nossa casa. Percebe? E nesse sentido, a casa de Deus deve ser uma extensão da casa da família. Por exemplo, você é um líder de igreja. E o cuidado que você tem com as pessoas na igreja deve ser o mesmo cuidado que você tem com os da sua casa, lá na sua família,
com a sua esposa, com seus filhos, com seus familiares e com todos eles. Agora, outro dia, uma esposa de um ancião me disse o seguinte: pastor, eu queria esse marido aí, ó, que o senhor vê na igreja, eu queria ver esse marido dentro de casa. Sabe, fica um alerta para a gente, mas ao mesmo tempo é preocupante. Sabe por quê? Porque existem muitos líderes, e bons líderes, como você que está assistindo agora, que são homens e mulheres dedicados à causa de Deus, são pessoas que se entregam para ver essa igreja crescendo, multiplicando, mas que muitas vezes têm esquecido a própria casa, o lar. Em muitos casos têm pago um preço muito alto, porque lares são desfeitos, casamentos desmanchados e algo que poderia ser totalmente diferente. Sabe? Por quê? Porque na igreja nós temos uma imagem, uma postura, e em casa muitas vezes temos outra. Quando na verdade a minha imagem, a minha postura e o meu relacionamento com as pessoas na igreja deve ser uma extensão do meu relacionamento com aqueles que estão dentro da minha casa. Ou seja, a maneira como eu cuido dos da minha casa deve ser a mesma maneira com que eu vou cuidar daqueles que estão lá na igreja. Sabe, há um tempo atrás eu li uma pequena história de um garoto que perguntaram para ele o seguinte: onde você mora? E sabe qual foi a resposta do garoto? Ele disse: eu moro no inferno. Mas como assim, garoto? Onde você mora? Ele disse: eu moro no inferno. Mas como assim? Por que isso? Ele falou: sim, porque minha mãe e meu pai, todos os dias eles dizem, essa casa é um inferno. Como que é a sua casa? O que os seus filhos dizem como é a sua casa? Sabe, esse é o grande detalhe que a gente precisa pensar. Sabe por quê? É porque é no ambiente familiar que nós temos mais liberdade. Isso é óbvio, isso é natural. Nós temos muito mais liberdade dentro de casa, com a esposa, com os filhos, de brincar e muitas vezes de falar aquilo para os da minha casa que eu não teria coragem de falar para os da igreja. Você está percebendo? Presta atenção num detalhe. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Por que você não tem coragem de ser... Desculpa a expressão, mas eu vou usar aqui, porque ela é a realidade muitas vezes. Por que você não é grosso ou grosseiro com as pessoas que você não conhece ou pouco conhece, mas você é grosseiro, áspero, rude com aqueles com quem você mais ama? Sabe por quê? Porque você diz assim: eu não sou doido, eu vou perder meu emprego. Você diz assim: eu não sou doido, eu vou perder minhas... Olha a imagem que eu vou deixar. Mas muitas vezes as pessoas ferem, machucam quem mais elas amam. E são aquelas pessoas que mais vão ficar do seu lado nas horas em que você mais precisar. Cuide com aqueles que são preciosos para você. Ame aqueles que são preciosos para você. Eu vou usar um texto de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3 e os versos 4 e 5. Timóteo, ele dá uma receita simples, prática, de qual deve ser a postura do pastor e do ancianato. E olha o que Timóteo diz. Olha o que ele fala, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 4 e 5. Governar bem a sua família. Olha que legal, governar bem a sua família. Segundo, tendo os filhos sujeitos a vocês. Terceiro, com toda a dignidade. E aí ele fecha o versículo 5, dizendo assim: porque se alguém não sabe governar a própria família, como que vai governar a igreja? Como que vai liderar a igreja? Um dia eu fui pregar num determinado lugar e alguém chegou do meu lado e tinha um auditório grande, bastante pessoas, era um encontro grande. E essa pessoa olhou para mim e disse: pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode, claro, sem nenhum problema. Ele falou: posso te perguntar uma coisa? Eu falei: pode, faça, pergunte. E ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: pastor, qual é o auditório mais difícil para você pregar? Um auditório que tem
1.000 pessoas, 5.000 pessoas, ou um auditório pequeno que tem 50, 200 pessoas? Qual auditório que você fica mais ansioso para pregar? Eu falei para ele, bom, eu vou te falar uma outra coisa. O auditório mais difícil para eu pregar é quando minha esposa e minhas 2 filhas e agora um genro, eles estão me assistindo. Sabe por quê? Porque eles sabem se aquilo que eu estou falando do púlpito, eu faço lá na minha casa. Eles sabem se aquilo que eu estou dizendo que é para a igreja fazer, se eu faço na minha casa com eles. Este é o auditório mais difícil. Porque eles sabem quem eu sou. A igreja não sabe quem eu sou. A igreja imagina quem eu sou. A igreja imagina quem você é quando você vai a um púlpito à frente de uma igreja e fala bonito, empolga e faz um apelo. Mas a sua família sabe quem você é. E presta atenção no que eu vou te dizer agora aqui. Presta atenção aqui. Sabe o que é? Se existe um tempo que Deus está precisando de líderes leais, que tenham caráter, se Deus está precisando de homens e mulheres que tenham um lar bem estruturado, é daqui para frente até a volta de Jesus. Porque os nossos desafios serão cada vez maiores. Cada vez maiores. Eu sei, de repente você está pensando aí, pastor, você está querendo dizer que a minha casa, o meu lar precisa ser perfeito, sem nenhum problema? Não, não é isso. Porque o meu lar não é perfeito também. O meu lar é igual ao seu. As minhas filhas são iguais aos seus filhos. Somos iguais. Temos lutas todos os dias. Sabe? A gente desafia você para reunir a tua casa, fazer o culto familiar todos os dias. Eu tenho esse desafio na minha casa e às vezes ele não acontece. Por quê? Ou eu chego tarde, ou minha esposa atende até tarde da noite, e aí desencontra, mas na noite seguinte a gente senta de novo na sala, na nossa casa, e a gente diz, ontem nós não fizemos, mas hoje nós vamos retomar tudo de novo. Você está percebendo? A questão não é ser perfeito, a questão não é ter uma casa perfeita, a questão é ter um lar, é ter uma casa onde nós vamos lutar todos os dias contra os desejos da carne, contra os nossos erros, contra as nossas falhas, contra as nossas lutas, para sermos cada dia melhores pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Percebe? Essa é a grande diferença. Sabe por quê? Porque liderar é influenciar. Liderar é influenciar pessoas. Liderar é dirigir pessoas. Sabe? E olha o que o livro Lar Adventista diz na página 325. Lar Adventista, página 325. Olha o que o livro diz. Que o mundo veja que uma influência mais que humana está operando. Olha só. Que o mundo veja que tem uma influência mais que humana operando no lar. Mantenham os pais, olha aqui, mantenham os pais conexão com Deus, colocando-se ao lado de Cristo e mostrem sua graça, que grande bem pode ser realizado por meio da ação paterna. Fantástico esse texto aqui. Sabe, eu, pai, minha esposa, mãe, a gente precisa da graça de Cristo, suplicar o poder de Cristo Jesus na casa da gente. Sabe por quê? Por alguns motivos simples. Primeiro, você e eu, esposo, marido, precisamos nos manter fiéis à nossa esposa, à minha esposa. E juntos nós vamos conduzir os filhos para o céu. Quer saber um outro detalhe? Os teus filhos precisam saber para onde vocês estão levando. Os seus filhos precisam saber para onde vocês estão conduzindo essa casa. E agora, olha esse detalhe aqui. Deus colocou você, homem, como sumo sacerdote da tua casa. É bíblico, é bíblico. Você é o sumo sacerdote dessa casa. E eu e você somos nós que vamos dar contas diante de Deus quando Cristo vier. E Ele vai perguntar, onde estão os filhos que eu dei para você? Cadê a esposa que eu confiei para você?
Um dia eu falei para minha esposa assim, e foi agora, mês passado, completamos 32 anos de casado. E eu brinquei com ela, falei, mulher do céu, você já está no céu. Porque me aguentar por 32 anos não é fácil, não. Você já está no céu. E nós começamos a conversar. Sabe? 32 anos. E ela olhou para mim e disse assim, mas tu vai me aguentar o resto da vida também. E eu falei, vou, minha filha, porque olha só, nós já enfrentamos tanta coisa, porque agora só sobra o céu para a gente, não tem mais. Sabe, a gente precisa conversar em casa. A gente precisa conversar em casa com a minha esposa, com os meus filhos, sobre o que a gente precisa melhorar. Olha quanto tempo já passamos juntos. E sabe, Ellen White, ela fala uma outra coisa a mais. Anota aí. Deve haver bom humor dentro de casa. Bom humor dentro de casa deve haver. Você está entendendo? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero citar um texto aqui de Josué, capítulo 24, verso 15. Josué 24, verso 15. E aí a Bíblia diz assim, neste verso. Josué, ele chamou o povo todo e ele falou o seguinte, olha, mas se vos parece mal servir ao Senhor, vocês precisam escolher hoje quem vocês vão servir. E aí ele termina o verso dizendo assim, mas lá em casa nós tomamos uma decisão. Eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Querido líder, eu quero desafiar você neste momento para um detalhe. Reúna várias vezes na semana a tua casa. Reúna a tua família constantemente para vocês, toda semana, quem sabe todo o pôr do sol de sexta-feira, vocês tomarem uma decisão. Essa casa aqui, ela vai servir o Senhor até que Cristo volte. A gente não pode esquecer disso. Nós não podemos perder de vista da gente para onde nós estamos indo. Os nossos filhos, eles são tentados com tantas coisas nos dias de hoje. É um mundo de cores, certo? É um mundo de tentações. E não é só para os filhos, não. É para nós também. É para você. Satanás, ele não está brincando, não. Ele não está brincando. Ele está jogando duro para destruir você, líder. E tem destruído líderes e grandes líderes nos últimos meses. Ele está jogando duro, porque ele não quer atacar só a igreja, não. Ele quer atacar você. Ele quer destruir você. Para pensar nisso. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. E sabe, dentro de uma casa, não é cada um por si, mas é cada um lutando pelo outro. Desculpa, acho que você entendeu errado. Não é cada um lutando contra o outro. É cada um lutando pelo outro. Não é cada um por si. Não é individualismo. É uma família. É um grupo. É um grupo. Percebe? É isso. É um grupo. E por isso Deus está chamando você para assumir um compromisso. Sabe que compromisso é esse? De reunir a tua casa todos os dias. Chama sua esposa. Chama os seus filhos. Eu sei, você está pensando assim, pastor, meus filhos não estão mais na igreja. Ok. É triste, é verdade. Mas não deixe de ser um grande líder. Ame a sua esposa. Sabe qual é o maior bem que um pai pode fazer para os filhos? É amar, abraçar e beijar a mãe dos filhos. Dos seus filhos. Você está entendendo? Estão longe de Deus nesse momento, por um motivo ou outro que a gente não sabe qual é. Talvez nem você saiba. Joelho no chão. Oração. Jejuem pelos teus filhos. E não é hora mais de criticá-los. Não é hora de acusá-los porque estão longe de Deus e da igreja, quem sabe. Mas é hora de joelho no chão. De jejuar por esses filhos. Mas é hora também de abraçar esses filhos. Liga para eles, sabe? Ligue constantemente para eles e diga simplesmente uma coisa. O pai ligou hoje para você só para dizer um detalhe: te amo. Deixa o Espírito Santo fazer o resto. Quem sabe no outro dia, mande uma mensagem cedinho para o filho ou a filha e diga:
filho, filha, acabei de orar por você. Só isso. Deixa o Espírito Santo fazer o resto. E vá em paz, porque Deus vai devolver esses filhos para você. Percebe? Agora, olha aqui mais um detalhe. A gente precisa ser uma família de oração. Como assim, pastor? Oração. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo faz que você não ora junto com a tua esposa pela sua família? É isso mesmo. É vocês, quando entrarem no quarto de vocês, antes de dormirem, e orar juntos. Orar pelo casamento de vocês, pelo lar de vocês, pelos filhos de vocês, e depois orar pela igreja que vocês frequentam e pelo trabalho que vocês realizam com a igreja. Um lar bem estruturado são líderes bem estruturados. Líderes bem estruturados têm uma igreja muito bem estruturada e uma igreja que vai continuar crescendo. Percebe? A Bíblia, ela mostra que deve haver sintonia natural e espiritual entre o casal. Sabe por quê? Porque os desentendimentos, eles roubam, eles minam a sua liderança, eles minam o relacionamento da sua família. E a correria desses últimos tempos, a correria desses últimos anos na vida de todos nós, tem sido um grande problema para impedir o meu período de comunhão com Deus. Meus momentos de parar de manhã cedo, e a primeira atividade do dia é buscar a presença de Deus. Sabe? Há um tempo atrás eu ganhei um livro de presente de uma secretária minha. E esse livro era O Poder dos Pais que Oram, do Pai que Ora. E eu aprendi um detalhe nesse livro, que eu já sabia, mas eu não fazia. Esse livro dizia assim, ore pelos seus filhos. Isso eu já fazia. Mas esse livro acrescentou um detalhe a mais. E sabe qual foi? Na tua primeira hora do dia, busque a presença de Deus e coloque os teus filhos, como primeira atividade do teu dia, coloque os teus filhos na presença e nas mãos de Deus. Eu aprendi a fazer isso. Todas as manhãs. Primeira coisa que eu faço, eu coloco minha esposa e as minhas filhas nas mãos de Deus. Eu digo, Senhor, cuida delas. Cuida dessa casa. Me abraça, Senhor. Me dá sabedoria para conduzir essa casa para o céu. Percebe? Isso é um hábito de comunhão com Deus, hábito de colocar os joelhos na presença de Deus, hábito de levar minha família para a igreja, de levar meus filhos para a igreja, mesmo que a sua igreja não seja perfeita, e ela não é. Ela não é perfeita. A igreja que você frequenta, ela não é perfeita. Sabe por quê? Porque você frequenta ela. Eu lembro de Spurgeon. Spurgeon, certa vez, ele foi visitar um jovem que havia abandonado Deus e a igreja. Depois de um tempo, Spurgeon descobriu onde esse rapaz morava, foi até a casa dele e chegou à casa desse rapaz, conversou com ele e no final ele disse, filho, volte para a igreja, o seu lugar está vazio lá, ninguém ocupou o seu lugar, volte, estamos esperando você lá. Ele olhou para Spurgeon, aquele grande pregador, e disse, eu não vou voltar, eu estou procurando uma igreja perfeita. Spurgeon escutou, parou um pouquinho, olhou para aquele rapaz e disse, filho, eu vou te dizer uma coisa, sabe qual que é? Se você encontrar essa igreja perfeita, não entra. Não entra nela. Sabe por quê? Porque se você entrar, ela vai deixar de ser perfeita. A igreja que eu e você frequentamos, ela não é perfeita. Mas é lá que a gente precisa estar. É lá que nós precisamos nos fortalecer uns aos outros, orar uns pelos outros, adorar em família, adorar ao Senhor, não é só em família, é em casa, é na igreja, é no trabalho, E foi isso que aconteceu na casa de Cornélio. Olha que bênção que aconteceu na casa de Cornélio, e você encontra essa história em Atos capítulo 21. Agora, eu vou deixar um último texto com vocês, o Lar Adventista, página 324.
Esse é o último texto que vou deixar com vocês neste momento. Decidam os pais cristãos que serão leais a Deus e disponham-se a reunir os filhos no lar consigo. Fantástico, não? Se edificarmos o nosso casamento, se edificarmos a nossa família segundo os princípios de Cristo, com fé, com oração, com perdão, respeito, amor, trabalho e diversão saudável, o lar com certeza vai ser um refúgio, um lugar de paz. E com certeza você vai ter a alegria de voltar para casa no final do dia, para reencontrar os teus queridos. Para que logo, logo, a gente possa juntos, você, todos nós, com a nossa família, receber a coroa da vida que Cristo está reservando para mim e para você. Que o Senhor te abençoe como líder desta igreja. Que o Senhor possa conduzir a sua família, a sua casa, para a eternidade. Muito obrigado, pastor Eliezer Vargas. Realmente a gente precisava ter ouvido isso hoje. Que bom que você abordou para nós e aí destacou esses pontos tão importantes para nós termos o cuidado da nossa família e que cada ancião esteja cuidando daquilo que tem de mais importante nas mãos, que é o círculo familiar. E nós vamos orar agora por cada um que esteve assistindo essa aula. Vamos juntos orar? Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Obrigado porque a família é algo que brotou no seu coração. O Senhor estabeleceu ela no Éden. E nós sabemos que o inimigo ele tem ira contra o Senhor e tudo que o Senhor estabeleceu. As famílias são atacadas, mas, Senhor, aqui no campo ministerial, nas famílias do ancianato, que essa proteção venha dos altos céus. E assim, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja protegendo cada um de nós. E, Pai, rogamos que o Senhor nos dê um resto de ano feliz na Sua companhia, que o Senhor nos ajude a cada dia termos uma intimidade contigo e estarmos protegidos pelo céu, pelos Seus anjos, e assim, Senhor, podemos avançar também, terminando a obra que o Senhor confiou nas nossas mãos. Nós oramos nesse instante e pedimos as Suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.